Queridos irmãos, hoje começamos a ler porções da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Permaneceremos por 2 semanas lendo trechos consideráveis dessa segunda carta. E também, tendo terminado a leitura do Evangelho de São Marcos, do ponto de vista do ministério público de Cristo, hoje começamos a ler o Evangelho de São Mateus, naquelas partes que não são que não constam no Evangelho de São Marcos. Vocês sabem que a liturgia tem ciclos, né? Então tem o ciclo dominical, anos A, B e C. Estamos no ano B, em que aos domingos do tempo comum se lê o Evangelho de São Marcos, e nos demais domingos das solenidades, etc., sempre lemos o Evangelho de São João. E também em alguns domingos da Quaresma, alguns domingos assim, lemos São Marcos. E no ciclo ferial, então nós lemos sempre o Evangelho de São Marcos, depois as partes que faltam no Evangelho de São Marcos nós lemos em São Mateus e, por último, algumas partes de São Lucas. Portanto, hoje começamos com o Sermão da Montanha, que é iniciado pelo discurso das bem-aventuranças, que constituem para nós todo um caminho de santidade. Durante a preparação para Pentecostes, eu fiz várias meditações sobre os dons do Espírito Santo, em que comentei as bem-aventuranças na sua ordem crescente. E terminei na 7ª, como fazem os comentadores mais antigos. Mas existe uma 8ª bem-aventurança, que é quando o nosso Senhor diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em seguida, ele muda de voz. Em vez de falar na terceira pessoa, ele fala na segunda pessoa do plural, repetindo a mesma ideia, como que dizendo: portanto, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: por que, depois da 7ª bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos pacíficos, e, portanto, daqueles que chegaram à contemplação, ao último grau da vida espiritual, ao grau mais elevado, por que Nosso Senhor fala que bem-aventurados são os perseguidos? Por que existe uma 8ª bem-aventurança? E a resposta é que nós todos precisamos entender que a cruz é o caminho em que se forja a nossa santificação. É como se Nosso Senhor insistisse em algo que é absolutamente importante para nós, que é uma virtude característica do cristianismo, é a paciência. Que não é qualquer tipo de paciência, mas é a paciência perseverante e heróica, de quem todos os dias carrega as tribulações de Jesus Cristo e, por causa disso, enxerga as dificuldades, os problemas, os percalços,
as contradições como uma chance de servir a Deus. Não é aquilo que é natural no ser humano. O que é natural no ser humano é o desejo de felicidade. Este desejo de felicidade, muitas vezes, para nós é sinônimo de uma vida bem-sucedida, em que tudo deu certo, em que as coisas todas correram bem. E, portanto, quando há algum elemento que não se encaixa, quando existe uma circunstância fora do padrão que nós esperávamos, então nós entramos numa espécie de conflito interior. E dizemos, mas por que isso é assim? Nossa, eu sirvo tanto a Deus, eu vou à igreja, eu assisto à missa todos os dias, eu comungo, eu me confesso, eu faço oração. Por que justamente na minha casa foi acontecer esse problema, essa dificuldade, essa doença, essa pessoa que está marcada de morte, esta situação tão inexplicável? Pois é, do ponto de vista natural, nós jamais vamos entender isso. Isso só pode ser entendido do ponto de vista sobrenatural. Ou seja, a nossa felicidade eterna é constituída de bens que são suprassensíveis, que são espirituais. E para a união com Deus, nós precisamos, portanto, aprender a carregar a mortificação de Jesus Cristo em relação a tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é humano. Em outras palavras, só pode ser feliz do ponto de vista sobrenatural, só pode ser santo quem efetivamente perdeu todas as esperanças nessa vida e tem as suas esperanças totalmente concentradas na vida eterna. Quem quer a Deus. Esse não tem medo da cruz. São Paulo nos diz, na primeira leitura de hoje, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele chama a Deus Pai de Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação. Pai das misericórdias por quê? Porque todo bem procede dele. E como o bem mais alto que existe consiste em do mal extrair um bem, é na misericórdia que se encontra o bem no seu sentido mais amplo. Portanto, a nós que somos pecadores, a nós que se dirigem às palavras de São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, convém um Deus que seja Pai das misericórdias. Mas, ao mesmo tempo, Deus de toda consolação. Por quê? Justamente por causa das consequências do pecado, nós passamos por muitos sofrimentos nesse mundo. O pecado é o mal em si. É o mal em sentido absoluto. Em relação a este mal, Deus é Pai das misericórdias. Mas as consequências do pecado, a dor, a doença, as contrariedades, os sofrimentos, são males em sentido relativo. Por quê?
porque justamente eles podem nos santificar. Continua São Paulo: Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Ele nos consola. Essa é a experiência de todos aqueles que têm vida espiritual. Eles podem contar com o consolo de Deus, que vem pela oração. Que vem quando a nossa mente se abre para compreender aquilo que supera os nossos sentidos. Aquilo que está além do que nós passamos, do que nós padecemos. Que é o bem eterno que Ele tem para nós se permanecermos-lhe fiéis ao longo de toda a nossa existência. Diz São Paulo, explicando essa consolação: à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. À medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós. Ele está falando dos sofrimentos que nós levamos em nome de Cristo, aqueles que nós suportamos por causa do Evangelho, mas também ele está falando dos sofrimentos de Cristo mesmo. Ou seja, quando nós percebemos que o Verbo de Deus encarnado sofreu por nós e deu a sua vida em sacrifício, em nosso lugar no alto da cruz, e nós meditamos as suas dores, e nós consideramos as suas penas, então nós começamos a ver que as dores de Cristo nos consolam. É como se nós disséssemos: se o inocente Filho de Deus passou por tamanhos tormentos, não é justo que eu também passe por alguns tormentos para chegar a uma felicidade que é eterna, que não tem fim. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo está dizendo: quanto mais nós carregamos, quanto mais crescem em nós os sofrimentos de Cristo, mais crescem os consolos de Deus. E, efetivamente, é assim. Uma alma que abraça a cruz é uma alma em quem Deus pode confiar e, portanto, uma alma que sabe que o Senhor está próximo dela. Nós tendemos a enxergar as coisas de maneira invertida. Quando nós estamos passando por uma tribulação, nós dizemos: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu fiz algo que lhe desagradou? O Senhor está longe de mim? Sobrenaturalmente é o contrário. Quando acontece uma pena, uma cruz, uma dificuldade, é o momento em que Ele mais está próximo de nós. E, portanto, em que nós mais podemos desfrutar da sua consolação. Se estamos em aflições, ele fala como apóstolo: é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos sofrimentos que nós também padecemos. Ele fala como apóstolo, ele fala como um servo de Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala especialmente acerca dos ministros de Cristo, dos sacerdotes, daqueles que são cabeça no povo de Deus. Isso significa basicamente duas coisas. Primeiro, nós precisamos olhar para a cruz e sofrimento na vida dos santos e ver o quanto eles suportaram com alegria todos os seus padecimentos para se unirem a Cristo, a fim de obtermos um reforço do seu exemplo, da sua intercessão, daquilo que eles mereceram através de todo o seu sacrifício.
Mas, de outro lado, isso significa que a nós, que recebemos a missão de representar Cristo cabeça na igreja, cabe o dever de sofrer mais do que os outros. Em outras palavras, um caminho sacerdotal ou de uma vocação especial na igreja precisa ser um caminho de cruz. Porque é com estas tribulações que nós obtemos consolação. E é com essa consolação que nós consolamos os outros. Por isso diz São Paulo, a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Queridos irmãos, ao invés de nos desviarmos da cruz, ao invés de darmos as costas à cruz, peçamos ao Senhor disposição para levá-la com ânimo, porque quando a cruz se manifesta de modo mais evidente em nossa vida, isso significa que Ele nos está capacitando para realizar obras maiores ainda no seu corpo, que é a igreja. A cruz é uma habilitação sobrenatural que Ele nos dá, um título novo, pelo qual nós podemos rezar, pelo qual nós podemos fazer apostolado, pelo qual nós podemos nos santificar e santificar outras almas. Ela é um dos selos do apostolado. E por isso nós precisamos aprender a amá-la e a venerá-la em nossa própria vida.